noite, gente! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem! Hoje vamos para a live número 78 do Instagram EM As Amigas. A Daniela já chegou. Deixa eu dar um oizinho para Dani, um oizinho para o maridinho André. Vamos ver aqui se eu consigo chamar a Dani. Vamos lá, te convidei, Dani. Olá! Boa noite! Boa noite! Tudo bem com você? Tudo bem? E tudo bem com o seu óculos novo? Tudo bem, tudo jóia. Ô, Dani, Oi. eu tenho uma dúvida. Como que é o seu dia a dia? Não quero saber hoje. Quero saber lá atrás, quando você descobriu esclerose. Quando eu descobri, eu estava trabalhando na prefeitura de Guarulhos, eu morava em Guarulhos, morava sozinha, e meu dia a dia era trabalho. E de final de semana eu sempre vinha aqui para casa da minha mãe, dos meus pais, aqui em São Caetano, que é onde eu estou morando agora também. E eu tinha 2 cachorros quando eu descobri a esclerose. Eu tinha 2 cachorros. E uma cachorrinha, um dia eu estava voltando com ela do pet e um cachorro grandão, Rottweiler, misturado com fila, esse aqui era enorme. Nossa. E ele mordeu minha cachorrinha. E ela morreu. Esse dia foi horrível, horrível. Porque eu tinha acabado de descobrir a esclerose. Tava muito sol, muito sol. Eu tava voltando com eles do pet shop. Eu agarrava o outro e batia no cachorro para ele largar minha cachorra. Ele não largava. E Ai, meu Deus, que desespero. foi terrível, porque eu quebrei o celular esse dia. E deu um apagão, eu não lembrava o número de ninguém, que eu quebrei o celular. Como é que eu liguei para minha mãe, para o meu namorado na época, que era lá de Guarulhos? Como é que eu ia ligar? Eu quebrei o celular nesse dia, foi terrível. Mas a minha rotina era essa. Quando eu descobri, eu estava sentindo muita dor nas pernas, formigamento, e não conseguia, já não conseguia mais dirigir. Perdi a carta antes de descobrir que eu tinha esclerose, por conta da visão. Então eu já não dirigia mais, eu morava perto de onde eu trabalhava, né? Então aí era tranquilo. E no final de semana eu vinha aqui para o ABC. Ou a minha irmã me buscava, eu vinha algumas vezes também de transporte público. Mas foi bem tenso. Quando eu comecei a tomar medicação, o dia a dia ficou pior. Por quê? Porque você sabe, tem a reação da medicação. Nem todo mundo tem e nem toda medicação é igual. Mas comigo, tomando Revife, eu tomava, no outro dia, eu não conseguia levantar. Não conseguia levantar. E a primeira vez que eu tomei, eu tive uma febre. Eu não sei se foi febre, estado febril, sei lá. Eu fiquei numa situação que eu tomei quase um frasquinho de paracetamol o dia inteiro, em gotas, né? Fui tomando, porque assim, me dava aquela onda de febre, sensação de febre, eu tremia e queria coberta em cima de mim. E eu comecei a delirar. Mas você estava sozinha lá em Guarulhos nessa época? Quando eu tomei a medicação as primeiras vezes, eu estava com o namorado, né? E eu
falava assim, eu vou morrer, eu vou morrer. Ele falava para mim, não, você não vai morrer. Você não vai morrer. E ele ficou bem assustado, porque eu tive febre mesmo. Ele colocava o termômetro e dava mais de 39 graus. Repete? 39. Nossa, é pro cara mesmo se desesperar. Então, eu fiquei num estado assim de alucinação, assim, que eu falava, eu vou morrer, eu vou morrer. E nada parava aquilo, aquela sensação de frio, de dor no corpo, sensação de febre, né? E era febre. E no outro dia, tendo uma febre dessa, eu fiquei pior, muito pior, muito pior. E essa situação perdurou não com a febre alta. A febre alta foi só a primeira vez que eu tomei a medicação. Depois não tive febre. Mas dor no corpo, dor de cabeça, aquela sensação que você foi atropelada por um caminhão no dia seguinte, toda vez. E perdurou por um bom tempo, por anos, anos, anos. Depois de Guarulhos, eu continuei trabalhando, vim trabalhar aqui em São Bernardo, morava em São Bernardo, e aí tinha dia que eu tomava medicação e eu ficava tão ruim, que eu cheguei a falar para o meu médico assim, eu vou parar de tomar esse remédio. E ele bravíssimo, né? Não, você não pode parar de tomar essa medicação. Eu falei, mas quando eu tomo, eu fico ruim, eu fico pior, eu não quero tomar, não quero mais passar mal. E aí eu entrei numa vibe de tomar paracetamol 750 ml de 4 em 4 horas. Putz. No dia depois da medicação. Porque Nossa. não passava. E assim, a dor que eu sentia, o formigamento foi passando, não por conta do remédio, a gente sabe, mas por conta de que eu estava tomando também cortisona via oral. Porque o médico olhou a ressonância, ele falou, não adianta fazer a pulso agora, porque já passou o surto. Só que ele ainda está ressentindo. Então, vamos fazer o cortisona via oral. Nessa de fazer o cortisona via oral, eu tomei quase 1 ano. Nossa. Eu fui, aí você sabe que cortisona, depois que você toma via oral, você tem que fazer um desmame, né? E aí, para fazer o desmame, também é um longo tempo. E vai até ficar 5, até ficar 2,5 e não ficar mais nada. Mas foi tenso. O dia a dia. Então, o seu dia a dia, logo que descobriu esclerose, parou, né? Parou. Exatamente isso. Parou. Eu perdia dia de trabalho, manhã de trabalho, porque eu não conseguia levantar da cama na hora, né? E quando eu conseguia, era só no período da tarde, então de manhã eu não ia trabalhar, beleza. Quando eu conseguia, porque tinha dia que eu não conseguia, ficava de cama. Deixa eu dar uma boa noite para Priscila. Boa noite. Boa noite, Pri. Boa noite, Yas. Eu acho que o nome dela é Yasmin. Yasmin? Porque é Yas. Yas, é da e faculdade. Normalmente, quando o nome é Yasmin, a gente chama de Yas. E a minha fisioterapeuta, Vanessa, você não dormiu? A Vanessa me confessou que ela está tentando assistir a live esses dias, e toda sexta-feira que ela ia assistir, ela dormia. Tá tão cansada que ela estava. Entendi. Ah, que legal.
legal que ela está aqui. Agora Então conta, hoje ela não dormiu. agora conta você, Conseguiu. Ingrid. Conta você agora. Como foi seu Eu dia a conto, dia? mas antes, deixa eu dar uma boa noite também para a Lê, que acabou de entrar. Boa noite, Alê. O que ela falou? Hoje não. É, a Vanessa falou hoje não. Hoje não dormiu. Tá certo. Então, logo que eu descobri a esclerose, minha vida, meu dia a dia estava normal. Ele começou a parar de ficar normal, como normalmente as pessoas têm o dia a dia, de se você é mulher, você tem que limpar a casa, tem que cozinhar, você tem que arrumar a roupa, tem que lavar a roupa, passar a roupa. Esse meu dia a dia normal parou em 2010, 2011, mais ou menos. Porque eu descobri em 2007. Certo. Mas até 2010, mais ou menos, 2011, eu ainda dirigia, trabalhava normal, fazia tudo normal. Não tinha problema com calor. Então, para mim, era tudo tranquilo. Era tudo comum, normal. Em 2010 que eu parei de dirigir, começa por aí. Eu paro de dirigir. Isso já te limita um pouco. Porque aí você não pode sair a hora que você quer, depende de alguém. Porque naquela época não tinha Uber, não. Não tinha como chamar Uber, táxi. Ainda hoje, naquela época, era mais caro, é muito caro. Sim. Então, quer dizer, eu ficava limitada, né? Eu já não dirigia, já tinha voltado a morar aqui com os meus pais, não no mesmo apartamento, mas no apartamento debaixo do deles. Então, quer dizer, eu ainda lavava roupa, mas eu não, a máquina. Sim. Antes disso, eu realmente lavava a roupa, aquela Amélia de ficar no tanque esfregando a roupa, normal. Em 2010 já não lavava a roupa. Começou em 2009. Só a máquina não lavava. Aí foi aumentando as limitações, vamos dizer assim. Em 2010 eu já parei de dirigir. Mas você parou de dirigir por quê? Porque a minha visão periférica foi para o saco. Então eu levava retrovisores, vários, até o dia que eu levei um e estava muito calor aquele dia, e o ar-condicionado do carro tinha pifado, então eu estava com o vidro aberto. Eu levei um retrovisor do meu lado direito, não, minto, do meu lado direito. E a janela estava aberta. O vidro, o espelho do cara, entrou na minha janela, bateu na minha mão, cortou minha mão aqui. Aí eu falei, não, vou parar. Porque já pensou, se eu bato no retrovisor, o vidro entra e vem no meu rosto. Então eu parei de dirigir. Ou no pescoço. Ou no olho, sei lá. Eu Sim. fico cega de um olho, sei lá. Você sempre pensa no pior, né? Aí eu parei de dirigir. E aí foi no crescente. Arrumar a cama. Eu consegui até... A gente está em 2023. Eu consegui até 2021. Meu marido apareceu aqui. Você conseguiu o quê? Dirigir até 2021? Não, arrumar a cama. Ah, tá. É um pouco bem antes que isso. Tá? Não, em 2021 ainda arrumava.
E hoje você tem chofer, então. Eu tenho chofer hoje. Muito bem. Ah, Meu chofer, vem cá, por favor. Eu tenho um mordomo hoje. Sai caro. Hoje eu tenho um mordomo. E aí, Dani? tudo bem, André? Quer dizer que Tudo, você é o chofer, o Mordomo, mordomo, faxineiro, faxineiro, olha que beleza. cuidador, faz comida. O que mais? Cozinheiro. Não, Não, ele não cozinha, ele arruma só o prato, a comida no prato. Ah, tá. Então ele serve, ele é mordomo mesmo. Garçom, É o mordomo. tá é isso certo. aí. Lava a louça. Lavar Isso. louça. Isso é Então importante. foi no crescente. De 2009 até hoje foi num crescente. Cada vez fui piorandinho, vamos dizer assim, que nem diz o doutor Matheus. Fui piorandinho, piorandinho, então hoje eu já evito lavar louça, principalmente quando tem utensílios de vidro ou de louça, que eu posso me cortar. Faca, difícil usar faca mesmo, é difícil. Só aquelas sem ponta. Mas foi no crescente, eu fui cortando coisas. Então, você vê, na época que eu fui diagnosticada, eu estava sentindo muita dor nas pernas e formigamento. Então, isso já me limitava um pouco. A carta eu tinha perdido antes, porque eu tive uma neurite óptica, que na época ninguém descobriu que era esclerose, e que me fez perder a visão periférica. Tem, Então, assim, eu já tinha limitação de não dirigir, né? Até perdi a carta, vendi o carro, enfim, fiquei sem dirigir. Eu tinha carro na época. Essas limitações, limpar a casa, fazer comida, eu já comecei nessa época que eu fui diagnosticada, até antes, porque eu demorei 2 anos e meio para ser diagnosticada, porque minha perna cansava demais e doía muito. Então eu não conseguia mais limpar a casa, não conseguia ficar em pé lavando a louça, lavar roupa, eu lavava, porque sempre foi a Maria que lavou, Maria máquina de lavar. Então eu colocava tudo na Maria e deixava ela lavar. sempre foi a Má que lavou a máquina de lavar roupa. Nessa pegada, muito tempo, muito tempo. Até que aí aconteceu que eu fiquei grávida. Quando eu fiquei grávida, eu fiquei ótima, mas fadigava, ficava fadigada. E depois que minha filha nasceu, aí eu não tive surto, não tive nada, foi tudo ótimo, perfeito, mas eu fadigava muito e eu tinha medo, por conta do equilíbrio, de ficar com ela no colo em pé. Eu pegava ela e sentava. Tinha medo de ficar no colo, de ficar com ela no colo em pé. Aí, Você sabe que um dos motivos pelo qual eu não quis ter filhos foi por isso, né? sim. Eu vou ter a criança e não vou poder pegar a criança, porque eu não tenho equilíbrio. Mas aí foi. Minha sorte é que, quando a Ana Clara nasceu, eu já tinha voltado aqui para casa dos meus pais. Então, tive todo o apoio das minhas irmãs, da minha mãe, né? Para eu conseguir cuidar dela. E aí, eu fui numa ladeira abaixo. Que aí eu comecei a andar com apoio de bengala, que eu caí
demais, foi uma fase que eu caí demais depois que ela nasceu e tal. E aí, logo em seguida, já veio a separação, né? E aí foi uma fase que eu acabei ficando muito mal, precisei do apoio da bengala, e depois já fui para andador. Mas E aí foi graças a piorando. Deus, mas graças a Deus hoje você saiu. E o seu E dia a dia? Como que tá hoje? Hoje? hoje eu estou muito mais ativa do que na época que eu descobri. Porque eu trabalhava, ok, mas eu estava com muita dor, a questão da fadiga já estava me pegando e eu nem sabia que era fadiga, e formigamento, e, e a adaptação com remédio também foi bem difícil. Hoje, eu não preciso de apoio para andar, nenhum, nem do andador, nem da bengala. Eu estou conseguindo fazer academia, fazer musculação para fortalecimento, e eu estou conseguindo todo dia de manhã, eu consigo limpar minha casa, Olha que legal. não aquela faxina de, oh meu Deus, não, né? Eu tenho a minha ajudante, me auxiliar, graças a Deus. Mas o de todo dia, varrer, passar um pano, ainda mais a minha casa, que casa é diferente de apartamento. Apartamento conserva um pouquinho mais. Mas casa, imagina uma casa com 6 pessoas. Não, e outra E coisa, cachorro. eu vi a casa da Dani por fora, eu não vi por dentro, mas é um sobrado. É um sobrado. É. Então, hoje eu consigo limpar a casa, passar um pano, dar uma lavadinha no quintal, pelo menos na parte da frente, né? Quem tem cachorro sabe. A gente ensina o cachorro, ele acaba aprendendo onde ele tem que fazer o xixi, mas tem os cachorros da rua que vêm fazer xixi no meu portão. É, Então, essa questão precisa todo dia e consigo lavar a louça. Antes eu não conseguia. A melhora gradual foi assim. Primeiro fui na louça. Aí tudo bem, eu lavava a louça. Mas aí eu não tinha perna para continuar. Enxugar e guardar. Hoje eu já consigo enxugar e guardar. Ficar em pé esse tempo. E a casa também. Antes, até a pandemia, né, o começo da pandemia, primeiro ano da pandemia, eu não conseguia limpar a casa. Mesmo basiquinho aí, não conseguia. Só depois que eu consegui intensificar a fisioterapia, que eu fui conseguindo ter mais autonomia, que eu consegui varrer a casa, passar pano todo dia. E lavar a louça. Ó, isso é legal. Eu descobri como lavar a louça. é. Eu, E só assim, não lavo, porque foi o que eu falei, eu tenho medo de sim, quebrar um vidro, quebrar uma louça e acabar me cortando, eu tenho medo disso. Mas eu descobri, porque eu não conseguia mais ficar em pé, né? Não consigo, aliás. Mas eu descobri colocando uma cadeira, eu posso lavar a louça. sim. E aí também a pandemia, né? Não tinha escola da minha filha. Mas quando voltou, eu consegui levar e buscar ela todo dia, a pé. Eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia. Eu sempre recorria, pedia carona, pedia para minha mãe me levar, ou levar ela, que minha mãe dirige ainda. Ela e meu pai. Ih, a Dani travou. Olha lá, tá agora a rodinha. Roda. Voltou. Voltei. Só, você parou ali no Ela e meu pai. Ela e meu pai dirigem. Então, eu pedia carona para eles, né?
Mas, e aí eu não conseguia levar ou buscar. Era uma das viagens, eu pedia carona. Ou para levar ou para buscar. Estava muito quente para levar, porque ela entrava meio-dia. Agora ela está de manhã, ela sai ao meio-dia. Mas eu estou conseguindo ir buscá-la, levá-la todos os dias a pé. A pé. Ai, Dani, te admiro tanto por isso, tão bom. A pé. Estou mais ativa, mais ativa. Mas foi muita luta, muita luta. Muita fisioterapia. Como eu disse, na época da pandemia, eu consegui fazer fisioterapia todo dia. Todo dia. E isso me ajudou muito, muito. E teve uma coisa, tem uma questão, né, que melhorou tudo, tudo, que foi eu conseguir me livrar da depressão. Eu fiquei anos em depressão, 8 anos em depressão, e eu consegui superar. Com O que eu ia falar apoio agora era psicológico exatamente isso, né? e A com muita fisioterapia, fé. a fisioterapia ajuda muito, mas você tem que ter a sua força interior, sua força Sim, de vontade. Se sim, você não tiver, não vai adiantar nada. O Dani acabou de falar aí, ó, gente. é, Se ela não tivesse livrado da depressão, sim, possivelmente agora você podia até estar fazendo tudo que você está fazendo sim, hoje de fisioterapia, mas você ainda não tinha conseguido chegar lá de, ó, agora eu vou limpar a casa, vou voltar a lavar a sim, louça. sim, sim. Assim, levo a minha filha na escola, busco, levo no inglês, levo para Né? natação, né? São coisas que eu não conseguia encaixar. Eu não, primeiro que eu não conseguia, não tinha físico para isso, né? E depois que eu parei com as dores, parei com as questões de formigamento, isso levou tempo, né? Levou E um ano. também parou com a depressão e começou a ter mais força de vontade para fazer as coisas, né? Então, é isso que eu ia falar. Do meu quadro inicial, de quando eu fui diagnosticada, depois que parou tudo isso, das dores, da, da perna, do formigamento, eu fiquei deprimida. E aí? E aí, ladeira abaixo. E aí, ladeira abaixo. Aí teve que esperar passar É, um remédio, é. psicologia, Primeiro veio um quadro de psicoterapia. ansiedade, né? Veio uma ansiedade muito forte. É por conta da esclerose, eu estava trabalhando, não sabia o que ia acontecer comigo, né? E aí vem a ansiedade. Depois, né, tive a Ana Clara, tive minha filha, foi um período mais estável, mas logo depois, um ano e meio depois, já caí na depressão. E aí? E aí o bicho pega. É. Aí o bicho pega. Aí foi bem desafiador. Porque eu só consegui sair da depressão com apoio psicológico, com a fisioterapia, e eu vou te falar, com muita fé. Porque se E eu não medicamentos tivesse, também. é, Muita eu fé não, e medicamentos. Então, quer dizer, sair da depressão não é tão fácil quanto parece. não, não, eu digo fé porque assim, aí que eu comecei é, a
frequentar o centro espírita, fazer estudos, né? E realmente me aprofundar na doutrina, e aí eu consegui superar, né? Mas foi um conjunto, porque não tem uma varinha mágica que você vai lá e faz... Todo mundo queria, mas não existe ainda. Não, todo mundo queria, mas não existe. Porque você fala assim, ah tá, tô com esclerose, ok, tem que começar a tomar essa medicação, ok. Depois que eu me adaptei mais ao remédio, eu entrei num ciclo maluco, que eu ainda estava trabalhando, de enxaqueca. Eu tinha enxaqueca constantemente. Constantemente. Era assim, uma vez na semana, pelo menos, que eu tinha enxaqueca. Muita enxaqueca. Dor de cabeça era constante. Então, esse hábito meu do paracetamol, quando eu estava muito mal da reação do remédio, eu estendi para enxaqueca também. Então, aí, olha que beleza. Eu não tomava só o dia que eu tomava a medicação e no pós-medicação, o paracetamol. Eu comecei a tomar todo dia. Todo dia. De 4 em 4 horas. E seu que organismo loucura. meio que ficou viciado em paracetamol, né? Ficou viciado, né? Ele não é tão ruim quanto a dipirona para o estômago, mas eu, por uma sorte tremenda, não tive nenhum problema no fígado, no rim, porque ele pode dar problema no rim, né? Mas eu fiquei, sim, viciada em paracetamol. E aí, na pandemia, eu lembro que eu tive uma crise de enxaqueca terrível, terrível, que o paracetamol não adiantava mais. Putz. E aí eu liguei para o meu médico. E aí o que foi que eu tomei? Eu sei que eu tomei amitriptilina, eu tomei amitriptilina e Flanax. O Flanax acaba com o estômago, mas tudo bem. E uma amitriptilina em mim, né? Eu durmo 2 dias ainda. Ai, ai. Cada organismo é um. Mas ele me dá um rebote que eu durmo 2 dias. Mas eu, por exemplo, Isamara, quando estou com muita dor em algum lugar, ou dor de cabeça, ou dor nas costas, eu tomo Advil, que é mais forte do que uma dipirona. Sim. Que a dipirona, eu já fiz teste. Eu tomo a dipirona, se estou com dor de cabeça, não adianta nada. Dá um sono desgraçado, eu durmo e acordo com dor de cabeça. Então, por conta da medicação que eu uso para esclerose, que é o Rebif, eu não posso tomar dipirona. Né? E isso a enfermeira falou desde o início. Você pode ter uma reação, mas você não toma dipirona. Por quê? Porque a dipirona, ela entra em conflito com a sua medicação. E pode dar ruim. Comigo é ao contrário. Comigo é ao contrário. O paracetamol pode me fazer muito mal. Eu tenho que tomar dipirona. É o contrário. Cada medicação tem uma indicação, né? Então, aí eu tenho que ficar com paracetamol. E nessa época eu fiquei viciada em paracetamol. Assim. Foi bem difícil. Putz. Por isso que, assim, você começa a tomar a medicação, aí cada um vai ter uma realidade, né? Veja você. Você estava tudo normal. Tudo normal. Eu não, eu já comecei a medicação
eu estava com dor, eu estava sentindo mal por conta das pernas, mas eu já tinha o surto. Então, eu tinha mais ou menos, não sei se era uma esclerose que estava em atividade, mas já tinha passado aquela fase inicial. Então, eu tive que tratar com cortisona via oral e a medicação que deu todo esse rebote. É. Deixa eu só Então, fazer um parênteses rapidinho. Gente, assim como a Dani, quando eu descobri esclerose, que eu comecei a tomar, eu tomava Avonex, que também é forte pra caramba, me dava muita reação. E eu, assim como a Dani, virei pro meu neuro e falei, vou parar de tomar esse remédio, porque eu não tenho nada, eu só tinha tontura. Foi por causa dela que descobriu esclerose. Eu só tinha tontura. Tudo bem, a tontura passou, mas eu agora fico muito mais mal tomando esse Avonex. Então eu vou parar. Não, não pare. E eu, não, graças a Deus, não parei. então, e o meu neuro ainda foi mais duro comigo. Ele falou, não pode parar e eu te proíbo de parar. Você não se atreva a parar de tomar um remédio. Aí, A Dani tá rodando, roda, roda, roda e avisa. tá me atrapalhando, eu falava. Então, é terrível. Nossa, agora peraí, Dani. Peraí, respira, para. Fala alguma coisa. Oi, tá me ouvindo? Voltou. Voltou? Eu estava ouvindo, mas estava ouvindo um som em cima do outro. Ah, tá. Estranho, estranho. Então, deixa eu aproveitar essa pausa, dar uma boa noite para o André, boa Boa noite para o noite. Igor. Boa Bem-vindos, noite. obrigada por estarem assistindo. O Igor é meu amigo lá do Joana de Anjos. Então, O Igor! Que legal. Obrigada, muito obrigada mesmo. obrigada. Verdade. Então, você vê como que é bem peculiar isso, né? A gente falar esclerose múltipla, ela tem múltiplas caras e cada um tem a sua. É múltipla e particular. É E egoísta? particular. Mas a esclerose múltipla é minha, não é sua. Não é sua. E tudo bem, eu tenho nós duas, né? Nós somos contemporâneas no diagnóstico, digamos assim. A gente descobriu mais ou menos ao mesmo tempo. Você descobriu um ano depois que eu. Então, e cada uma de nós tem umas questões diferentes, né? Totalmente diferente. Tem as suas peculiaridades. Você já trocou de medicação, eu estou com a mesma medicação desde o início. Eu já troquei 3 vezes de medicação. 3. Opa, 3. Você já fez pulsoterapia? Já. Uma Quantas vez só. vezes? Uma vez. Eu também, uma vez só. E não foi surto. A minha Não também foi não. surto. Foi uma crise. Como se uma esclerose que já existe ficasse querendo voltar ativa. Eu também. Aí eu fiz Nesse ponto a gente bate, porque a minha também. É verdade. Foi uma crise, é como se a esclerose que eu tivesse tido lá atrás estava querendo reavivar. Isso. Como se uma manchinha que você tem, quer dizer, que era
uma inflamação que você teve lá atrás, ela quisesse voltar ativa. Comigo foi assim. Não era uma mancha nova. Não era uma mancha nova. Não era uma mancha nova. Foi depois que eu tive desmaio, eu desmaiei em 2017. Aí eu lembro que eu fui para o hospital e o médico falou: vamos fazer a ressonância. Meu médico também já tinha conversado com ele, né, o médico do hospital, porque eu fui para o SUS, né, fui para a Santa Casa de Santo André. E aí fiz a ressonância, ele falou: ó, não é uma mancha nova. Vamos fazer 3 dias de pulsoterapia, que é para eliminar qualquer possibilidade. Tá bom. Fiz 3 dias de pulso, beleza. Outra coisa que a gente é muito diferente. Você começou com dor. E eu fui ter dor muitos anos depois. Verdade. E outra coisa, você estava lá embaixo, que a gente estava falando até semana passada. Você estava lá embaixo e eu ainda estava lá em cima. Sim. Aí o negócio inverteu. Eu fui descendo e você foi subindo. Verdade. Verdade. É para a gente ver como são diferentes as escleroses. E os organismos, né? Cada um reage de uma forma. Mas a gente tem que lutar. Eu só sei que se não persistir, se não confiar no seu propósito de ficar bem, de melhorar, o processo não funciona. Não tem o resultado. Só para vocês terem uma ideia. Hoje eu desci lá embaixo com a minha mãe. Tá um calor desgraçado. Sim. Mas eu fiquei lá uns 15 minutos, vai. Aí o porteiro daqui do prédio estava conversando com a gente. Aí ele, para você é ruim, né? Falei, mas você percebeu uma coisa? Falei para ele. Porque ele me vê saindo de vez em quando de cadeira de rodas. Sim. Falei, você percebeu uma coisa? Eu não estou sempre de cadeira de roda, tanto que eu desci de andador. Sim. Aí é verdade. Falei, pois é para não acostumar. Então, só quando tem muita necessidade mesmo, que eu vou de cadeira de rodas. Caso contrário, não, eu vou de andador. Vou andando, para não acostumar. Tem também, também para o povo que está olhando só de fora, não pensar, ai, como ela é coitadinha. Não, eu não sou coitadinha, eu estou batalhando para não ficar pior. E para melhorar, né? Claro. Você quer estacionar e melhorar. Né? Você não pode descer, não. Você tem que continuar naquele patamar, mas de preferência conseguir de novo subir. É por isso que eu encarei esses desafios de vamos fazer academia? Faz 1 ano que eu estou fazendo academia. E é assim, 1 ano, ok, nesse 1 ano ainda parei 3 meses por causa da minha cirurgia no olho. No início, eu também não dava conta de muita coisa. Aí, aos poucos, que eu fui melhorando, porque quem chegou no ponto de falar para mim, Dani, agora você precisa de uma academia, você precisa fortalecer
fortalecer a musculatura. Foi a fisioterapeuta. Ela falou, não é para você deixar a fisioterapia. Não. Mas você tem que fazer esse trabalho junto, que é para ir mantendo e melhorando. Foi daí que eu comecei. Quando eu comecei a academia, eu ia para a academia de bengala. Ai, que beleza. Eu ia para a academia de bengala, deixava ela estacionada lá e ficava fazendo, né, as coisas. E, hora de ir embora, catava a bengala e vinha. Aí meu professor da academia falava, você ainda vai largar essa bengala. E eu falando assim para ele, olha, já está muito bom do que era, já estou bem melhor. Mas vamos trabalhar para isso. E graças a Deus consegui. Ai, graças a Deus, Dani. Parabéns. Obrigada. Ai, que legal. Eu me baseio muito em você. Você é meu norte, vamos dizer assim. Minha bússola. Me baseio em você. Tipo, eu vou um dia ficar igual a Dani. Vai. Você sabe qual é o caminho. E não é pouca coisa, não. É muita coisa. Tem que se esforçar bastante, porque a gente sabe que tem dia que a esclerose parece que senta em cima de você, né, na cama e não quer deixar você levantar. A esclerose, pense na esclerose como uma hipopótama que senta em cima de você e não quer te deixar levantar. Olha, eu tenho que pensar na esclerose e na minha gata Mia. Porque a Mia, ela tem o dom. Eu vou no banheiro, ou quero sair aqui do escritório, ela se planta na minha frente. Ela sabe que eu não sou como o pai dela que levanta a perna e vai. Passo por ela. Tá. Eu não tenho como levantar a perna. Ela cria um obstáculo. Então, não só a esclerose, que é uma hipopótama, mas a minha gata Mia. Ela cria um obstáculo, ó, se vira agora. Se vira, né? Porque ela não sai. Então, mas aí é assim, né? A gente pensa, esses dias que tá ruim de levantar, né? Levanto, tomo café. E antes, quando minha filha estudava de manhã, às vezes eu voltava para a cama. Olha. Eu voltava para a cama e ficava mais uns 40 minutos. Eu não dormia. Mas sabe quando você precisa de uns 40 minutinhos parece para se reconectar? Que as coisas estão meio fora de ordem. Um dia que você não dormiu bem, né? Então eu ainda precisava desses 40 minutinhos. Agora, ela está estudando de manhã. Estamos no começo do ano. Está quente pra caramba. Tá. Então aí, falando de dia a dia, eu tenho que levá-la na escola. E eu gosto de ir na academia de manhã, porque é menos quente. À noite, eu podia falar, também vai à noite e tal, mas aí eu já estou cansada do dia inteiro, aí não rola, né? Aí eu vou na academia de manhã. Ok. Hora que eu volto da academia, que eu já deixei minha filha, eu volto, eu tenho que dar minha descansadinha. Senão o resto do dia não rola. Não rola. Porque a gente, no nosso dia a dia, convivendo há tanto tempo com a esclerose, a gente sabe do nosso limite. Pega algumas manhas. Ah, tal coisa, não posso fazer tal hora. Você já sabe. Você já sabe, e assim, eu sei, eu cheguei da academia, eu vou precisar primeiro baixar a temperatura do meu corpo,
né? Porque esses dias são muito quentes e você se exercitando, você esquenta de dentro para fora, né? Vou precisar baixar a temperatura do meu corpo e vou precisar descansar um pouco antes de continuar. Antes de continuar o meu dia. É a mesma coisa quando eu vim lá de baixo hoje, que tava calor pra caramba. É. Eu tava com vontade de ir no banheiro, mas eu falei pra minha mãe, agora não vai dar. Fiquei sentada uns 10 minutos, falei, agora eu vou no banheiro. Sim. Ô, Márcio, boa noite, Boa obrigada por ter aqui, noite, Márcio. Márcio. Então, aí você tem que escolher. Nem hoje. Tem que Eu fui escolher. para academia, voltei, aí eu olhei assim, né? Tinha um xixizão bem na porta da minha casa. Cachorro da rua. Que sente cachorro, sente o cheiro da minha cachorrinha e faz xixi bem na porta da minha casa. Aí eu falei, ah, eu preciso dar uma lavadinha aqui, mas agora não. Agora deixa eu sentada aqui só um pouquinho. Tomei água, fiquei bem na frente do ventilador. Então, mas isso Sentada é no uma chão. coisa que a gente precisa aprender. Eu vou aprender com o tempo. É, Não é que também, com o tempo. eu decidi agora, não, vou parar de fazer. Não. Com o tempo que eu fui percebendo e fui me aceitando. Ah, agora eu não Aceitar. consigo fazer. Porque é Aceitar. difícil, é, é difícil a gente se aceitar. É. Porque você falava assim, antes eu conseguia, É, agora eu vou fazer. Ou então, se você passou um período pior e melhorou como eu, aí você fala, agora eu posso fazer tudo, sou a Mulher Maravilha. Não é, não é. Calma, agora vamos com calma. E vamos por partes. Né? Primeiro uma coisa, depois outra. Se precisar descansar, descansa. Se precisar tomar um banho frio, toma um banho frio. Precisa tomar água, toma água. é. Né? Comigo acontece isso. Às vezes eu preciso tomar muita água para eu esfriar no meu corpo. Aí depois eu passo um tempão indo no banheiro, né? Vou no banheiro de uma hora, de meia em meia hora. Mas Isso é normal. faz parte. Aí a gente tem que aprender isso também. Como que você... E isso está no seu dia a dia. Quando você É. vai, você fala, não, aqui cansou agora. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho para retomar as forças. Eu Então, o falo para dia a minha dia, filha, tem que com esperar carregar minhas esclerose, pernas. o dia a dia com esclerose, pelo que eu percebi, é que nem um gráfico tem alto e baixo. Não é retilíneo. Não, Não é um negócio que você planeja aqui, ah, vou começar aqui e vou terminar aqui. Vai reto. Não. Você sobe, desce, sobe, vai reto um pouquinho, sobe de novo. Ai, meu Deus. A gente tem que se acostumar com isso. O dia a dia de quem tem esclerose é um dia a dia, mas é diferente. Porque ele não é igual todo dia. Não é um não. dia a dia, como fala, o rotineiro. Dá para você ter uma rotina. É. Não, e outra coisa, é assim, pelo menos acontece comigo. Eu tenho os compromissos, né? Tenho meus compromissos. Eu tenho um trabalho que eu faço no centro de terça-feira à tarde. Então, eu sei que naquele dia eu vou na academia, mas eu vou pegar mais leve. Eu tenho minha sequência de exercícios, tenho, É, mas eu dou uma maneirada, entendeu?
E a professora falou para mim, já vai já, hoje já está pago, porque ainda tem coisa para fazer. Eu não posso gastar toda a minha energia aqui. É que nem quando você sai com o celular. Você sabe que vai ficar muito tempo fora e você não tem aquele carregador portátil, né? É. Que tem. Então você sai, você sabe que você tem muita coisa para fazer, você vai ter que usar muito celular. Então você vai escolhendo o que você vai fazer. Você vai escolher ficar fuçando na rede social, no Facebook, no Instagram, se não tem nada a ver com o seu compromisso e com aquele. Você não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Você vai deixar para o WhatsApp, você vai deixar para o telefone, você vai deixar para outras coisas. Então, é o que eu costumo dizer para minha mãe aqui, para minha filha também. Eu tenho que escolher minhas batalhas. Eu sei que eu tenho aquele compromisso, então eu escolho poupar um pouco de energia para ter energia de tarde. Eu estou fazendo um curso também lá no centro agora, de noite. Quinta-feira à noite. Ok. Então, de manhã eu fui para academia, fui. Depois do almoço, eu dei uma descansada? Dei uma descansada. Precisei dar uma descansada, porque eu sabia que eu ainda tinha a partir da noite. Então, você tem que ir escolhendo as suas batalhas, as suas lutas. Né? Eu sei que tem muita gente com esclerose que está trabalhando e que precisa guardar energia para essa hora do dia. Então, é assim também, né, gente? A gente precisa repousar, guardar energia para essas horas do dia. Quando eu estava trabalhando, era assim. Reunião, por exemplo. Preferia marcar reunião de manhã. Porque se tivesse alguma coisa de tarde, eu precisasse ir embora, que não estava aguentando, principalmente no verão, eu ia. E a gente precisa dessas pausas para reconectar e recarregar a bateria. É bem assim. É bem assim. Talvez quem teve a possibilidade, ou tem a possibilidade, que descobriu a esclerose muito cedo, que não teve essas sequelas todas que você, que nós temos, né? Consiga mais, porque parou ela antes, conseguiu trabalhar com isso antes. E também por conta de toda a medicação que existe hoje. As medicações estão avançando. Não é igual. Entrou o cara que eu adoro ler o nome. Boa o noite, filho Arnaldo. Boa noite, Eu Arnaldo. adoro falar teu nome, filho Arnaldo. Olha, deixa eu fazer um registro aqui antes que acabe passando e eu não faço. Você falou que se inspira em mim e quer, né, ficar melhor como eu consegui ficar. Que legal que eu posso proporcionar esse sentimento bom em você, então vamos lá. Mas eu quero dizer também que lá atrás, quando a gente se conheceu no transporte, que você estava de andador e eu também, eu pensei comigo, caramba, ela é alegre, ela é pra cima, e eu não estou conseguindo ficar assim. Você também me inspirou nesse momento. E agora, quando nós começamos a ter nosso bate-papo aqui pela internet, que foi no meio da pandemia, você também me inspirou. Eu falei, nossa, olha o pique da Isa. Como a Isa é linda. Eu preciso
ter esse pique dela. Porque você é uma pessoa pra cima, alto astral. Nunca vi você assim, ó dia, ó céus, ó azar. Você é uma pessoa que consegue rir das próprias limitações, das próprias dificuldades e tocar para É isso que todo mundo devia, todo mundo tem esclerose, devia começar a fazer, porque é ótimo. Eu tô, às vezes, na cama, ontem aconteceu isso. O que aconteceu? Eu não tenho equilíbrio mais, que eu caí para trás. Meu marido estava me ajudando eu a me trocar, mas eu caí para trás. O que aconteceu? Comecei a rir. começou a dar risada. Aí você ri, aí você não consegue levantar mesmo, né? Relaxa. Relaxa. Mas eu ria Contei. tanto. Meu marido, o que você está rindo? Não tem graça nenhuma, você caiu. É, Falei, André, eu preciso rir, deixa eu rir, porque a situação é muito engraçada. sim. É isso que eu tô falando. É o seu astral, é o seu lidar com, entendeu? A sua resignação, a sua resiliência de estar nessa luta. Isso é legal. Isso é muito Obrigada, inspirador também. Isso também é muito inspirador. Olha só, gente, rasgação de esteira ao vivo para vocês. Aqui a gente se ama. Vamos colocar o amor no ar. O amor está no ar. A gente se ama. Eu amo a Dani me ama, graças a Deus. Eu amo todo mundo que está aí na live assistindo. A Dani provavelmente também. Tem muita gente que eu não conheço, mas eu amo. Obrigada, gente. Obrigada de coração. Vocês estão aqui. Obrigada. Obrigada. Corações. Não, mas é sobre isso, entendeu? Porque assim, a gente tem que ir se virando com o que tem. E conquistando mais e mais e mais. Não perder de vista isso. Eu quero melhorar. Eu quero estabilizar, mas não só estabilizar, eu quero melhorar. Porque, eu vou ser sincera para você, eu cheguei num ponto com o andador de falar assim, mas eu estou estável, eu não estava andando bem. Eu estava andando com o andador, mas a gente sabe, a gente está piorando, ele não está conseguindo. A gente quer ficar bem, quero ficar melhor. Eu posso conseguir ficar melhor, então vou tentar. Porque também se não tentar, não sabe. Exatamente. Tem que tentar. Tem que tentar. Quem entrou agora aí no finalzinho, Mila, assiste depois que a gente já está indo embora, porque agora é hora de dar tchau. Mila, assiste depois aí tudo na íntegra. Entra aí no Instagram, que vai estar lá no E Minhas Amigas. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Dani. Beijo, gente. Amo você. Obrigada também. Até semana que vem, gente. Até. Beijo.